povo. Seguinte, aqui é o Batoré, feio de frente, horrível de ré, e eu vou aqui explanar a minha opinião em relação à convocação da seleção brasileira. É claro que nós somos de mais de 200 milhões de técnicos, todo mundo aqui no Brasil entende de futebol. Claro que a maioria esmagadora, assim como eu, não tem a capacidade de fazer o trabalho técnico dentro de campo, de armar o time e tal, mas entendemos de futebol, nós sabemos quando o cara é bom, quando o cara é ruim, quando o cara é um jogador de clube, quando o cara é um jogador de seleção brasileira, quando o cara é só jogador de seleção, você entendeu? E quando o cara é só jogador de clube, quando o cara consegue essa unificação, essa capacidade de jogar futebol, seja no clube ou na seleção, da mesma forma, porque para ele o importante é o autocontrole que ele tem. Assim, eu sou da época que o jogador, quando era convocado para a seleção brasileira, ele era convocado e ele se sentia na obrigação de representar a nação dele, o país dele, o povo dele, o sofrimento daquele povo, e que tem no futebol a única fonte de diversão. Então está comprovado que o brasileiro, infelizmente, para ele existem duas coisas, novela e futebol. Claro que o Brasil está começando a acordar para a questão política. Eu acho que política, inclusive, é um assunto que deveria ser lecionado em escolas, porque é o nosso discernimento social. Mas, aliás, ponto, vírgula, ponto, interrogação, tal, valor, um abraço, que o céu lhe receba de braços abertos. Já recebeu, senão já tem devolvido você para o inferno. Então veja bem, vamos lá. Brito, zagueiro da Copa de 70. Um craque? Não, não era um craque. Era um jogador pé de boi. Agora era um servo da nossa seleção. Era um cara que batia da medalhinha para baixo. Não fazia barba, porque ele já era feio. Com a barba ficava mais feio ainda. Então o atacante tinha medo. Dario Pereira, que na minha concepção, Dario Pereira e Antônio Carlos Zago foi a melhor dupla de zaga da história do São Paulo Futebol Clube. Na minha concepção, a segunda melhor zaga foi Oscar e Ricardo Rocha. Mas enfim, Dario Pereira, chegava decisão de campeonato contra o Corinthians, Palmeiras, o Dario Pereira não fazia barba. Ele entrava como se fosse um bandido dentro de campo. E o Dario tanto era um cara raçudo quanto clássico. O Pereira, é uma pena o Dario não está aí em nenhum programa de televisão para explanar as opiniões dele, e inclusive servir como referência, né, para nossos jogadores jovens, para nossa população. Então eu vejo muitos jogadorzinhos de bosta que estão aí na televisão, né, mas por conchavo. Então veja bem, aí nós tínhamos quem? Gerson, bandido, mas craque, canhotinho de ouro. Bandido que eu quero dizer é o seguinte, aquele jogador bandido dentro de campo. Porra, aqui mando eu, caralho. Vai pra lá, aqui mando eu. Cotovelada, tal, mas tudo dentro dos conformes. Naquela época era mais difícil jogar futebol do que hoje. Hoje o cara, para jogar em qualquer time, não precisa ser craque. Ele só tem que entender de futebol, tá bem fisicamente, você entendeu? E ser inteligente. Ponto, acabou. Neto hoje não jogaria em time nenhum, porque o Neto não desarmava. O Ganso hoje está com dificuldade. Por quê? Porque não desarma. Então hoje não cabe mais no futebol, mudou muito, não tem mais ninguém bobo no futebol não, gente. O Japão tá aí mostrando. A Coreia está aí, os islâmicos estão aí, está mostrando que ninguém é mais bobo no futebol. O futebol hoje é o quê? Inteligência, é rapidez, é condicionamento físico, é doação de si mesmo para o jogo. Então aí você tinha, por exemplo, o pessoal fala, porque o Maradona, o Maradona não foi melhor do que Zico, não foi melhor do que Rivelino. Rivelino até pode ter sido igual, entendeu? Mas não foi melhor que o Zico. Não foi melhor que Ronaldinho Gaúcho, assim como o Neymar não é melhor que Ronaldinho Gaúcho. Eu penso o seguinte, hoje é muita putaria, gente. Simplificando, é muito filho da puta no futebol para pouca puta que pariu. Você entendeu? Então veja bem, caralho, o Neymar não tem que ficar levando 2, 3 cabeleireiros para a Copa do Mundo. Fulano leva mais um cabeleireiro, e não sei o que, fora as putas que vão para ficar lá hospedada. Hoje o jogador, ele antes de entrar em campo, ele vai fazer o pezinho do cabelo, sabe? Ele tá preocupado com a estética, vendo no telão. Porra, ele não tá ali para servir a seleção. Teve uma época, quando o Ayrton Senna era vivo, em que nós tínhamos uma visão do Brasil totalmente real. O país do café, onde se tem um viaduto do chá. O país do futebol, onde só se ganhava Fórmula 1. O único país do mundo que o presidente do Sindicato dos Trabalhadores não trabalha.
E era um país onde a mulher mais bonita era homem, que era a Roberta Close. Então, vê da época que eu tô, para a época que eu era, ou da época que era para a época que eu estou. O futebol deixou de ser a arte. O futebol deixou de ser coração para passar a ser comércio. Eu gostaria tanto que os jogadores, quando fossem convocados, fossem como era convocado para servir o exército. Ir para servir ao seu país, para representar o seu país, para se doar para o seu país. Não sei se o jogador brasileiro vai para a Europa e de repente ele deixa de ser brasileiro. Você entendeu? E ele passa a ter uma outra visão do futebol. Eu não sei o que acontece porque eu nunca estive lá. Entendeu? Agora eu acho assim que deveria se colocar limites. Nós perdemos essa Copa do Mundo. A Copa do Mundo do Brasil nós perdemos por excesso de comerciais. Tanto o técnico sair para fazer comerciais como os jogadores. O que menos importava era o futebol. E nós, aqui não pode falar palavrão, mas na minha época, se fudendo. Entendeu? Como é que é? Então, na verdade, tem que mudar a concepção. Ela tem que voltar a ser primitiva. Porque não tem nenhum país do mundo que tenha um futebol melhor que o nosso. Que tem o maior criador de jogador como nós temos. O jogador aqui ele já nasce sabendo jogar bola. É como na Holanda, o cara já nasce sabendo fumar maconha. É foda isso. E a gente sofre muito com isso porque a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Eu sei mais ou menos, mas a maioria esmagadora da população não sabe. Então, gente, vamos convocar os melhores na atualidade.